Por quê? Porque o texto já diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Você tem noção do que está acontecendo? Do que é a igreja? A igreja é um grupo de ovelhas num campo de batalha. Será que Jesus era louco? Você sabe? Mas que pastor é esse que está mandando ovelhas no meio de lobos para uma guerra? É Jesus. E ele fala a postura que tem que ter. Vocês precisam da prudência da serpente. Meu irmão, você precisa da prudência da serpente. O que significa prudência? Frônicos significa pensativo, sagaz, ligado, antenado. É uma perspicácia, uma inteligência, uma capacidade de leitura do que está à volta. E meus queridos, se tem um animal que tem isso, é a serpente. E eu quero falar com os irmãos então nessa noite o que significa ser como a serpente, observando as características desse animal, da serpente. Em primeiro lugar, ser como a serpente é viver em constante renovação. A serpente, a pele dela é de escamas, pode ser lisas ou granuladas. Só que o que acontece? A serpente vai ter um processo que chama ecdise, que ela solta a sua pele e renova a pele. Então ela se desfaz daquela pele e uma nova pele surge. Os pesquisadores descobriram que o motivo maior, principal da ecdise da cobra é se purificar dos parasitas que se apegam à sua pele. Ela se renova, ela se desprende do que faz mal. Então ela se solta daquilo que pode destruir a vida dela. Você sabe até que essa característica da cobra, da serpente, fez com que ela se tornasse o símbolo da medicina, do chamado bastão de Esculape, Deus grego-romano da saúde. Por isso, quando você pensa em saúde e medicina, qual é o animal que está representado no bastão? A serpente. Porque ela está em constante processo de renovação. Agora, a Bíblia nos orienta a isso. A Bíblia diz, em Romanos 12, 2, na verdade, versículo 2 seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas aí a Bíblia fala, mas transformem-se, metamorfose, uma transformação, uma renovação. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você está conseguindo entender? Olha o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo que quer transformar a sua vida, metamorfose. Como? Através da renovação. Do que? Da sua mente. Em outras palavras, Deus está dizendo que na sua mente, que a nossa mente precisa se soltar, se desprender de todos os parasitas que estão aqui, porque se eu aqui não me transformar, não jogar fora todos os parasitas da minha história, eu não vou mudar, eu vou ser sempre o mesmo. Jesus vai ser um dia onde eu levantei a mão, aceitei a Ele, mas eu continuo preso aos parasitas que me definiam, que acabam com o meu casamento, com a minha vida, com a minha igreja, com o meu coração, porque eu não me renovei. Querem levar um copo sujo, jogar água nova. Mas no caso da serpente, a gente precisa fazer isso. Paulo fazia isso. E Paulo diz: mas o que para mim era lucro,
Eu queria que você pensasse no que era lucro para você antes de Cristo. Qual era a razão da vida sua antes de Cristo? Qual eram os seus sonhos? O que sua mente focava? O que é que você se apegava? Paulo era a religião, o status, o farisaísmo, a herança judaica, tudo isso. Aí Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. O que era ganho, agora é algo que eu tenho que me desvencilhar por causa de Cristo. Mais do que isso, considere tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa Cristo eu perdi todas as coisas. Paulo está falando da mente dele. Paulo está dizendo: gente, eu era fariseu, andava a cavalo, matava gente, tinha serviçados, agora eu estou aqui numa prisão, né? Por causa de Cristo, glória seja o Senhor, glória a Deus, né? Tentando ganhar alguma glória de uma situação que ele fugiu. O controle foi isso. Paulo falou: foi aqui. Eu olhei para aquelas coisas e falei: isso é perda. Porque eu ganhei algo maior quando eu conheci Jesus. O meu lucro agora não é mais o que eu tinha. Agora o que era lucro é perda, vai ficar. Meu lucro agora é o conhecimento do Senhor Jesus. Aí olha o que ele vai falar. Eu as considero. Não adianta o pastor chegar aqui e falar: meu irmão, dinheiro não é nada, meu irmão, não é nada. É você, meu irmão, que tem que inovar somente pela palavra, pelo conhecimento. É você que tem que considerar. Com esterco. Esterco é algo desprezível, esterco é algo descartável, esterco é algo que tem que sair de mim. Isso não faz mal. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tem da minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo falou que o que a serpente faz ele fazer na mente. Eu sou o tempo todo. O que era lucro, eu me desprendi disso. Meu lucro é outro. Eu renovei a minha mente. Porque a minha mente foi renovada, eu não sou mais o mesmo. Eu sofri uma metamorfose. Eu fui transformado. Mas isso não foi um fato. Isso era uma constante na vida de Paulo. Em Filipenses 3, de 13 a 14, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado o que deveria ser, mas uma coisa eu faço. Vamos imaginar a serpente esquecendo, me desprendendo das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para as que à frente de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, é o que a serpente faz. A serpente morre se renovando. É um processo que vai até o fim da sua vida. Nós temos parasitas, e eu dividi em 3 áreas da mente: seus traumas de vida aqui, sua história sofrida, que fizeram para você. É parasita na tua vida. José tinha isso que os irmãos fizeram, e aí quando os irmãos vieram, veio todo aquele conflito, ele teve que pensar: eu não posso pensar desse jeito, preciso olhar. E ele teve aquela luta, e ele se libertou, porque ele pensou. Ele trabalhou a história dele, ele trabalhou os traumas dele. Uma coisa que muita gente precisa também se libertar é das vitórias. Tem gente que vive como museu do passado: olha o que eu fiz, olha o que eu já vivi, olha o que eu já conquistei, olha onde eu já cheguei. Paulo fala: não consigo tudo isso tempo, porque tem algo maior ainda.
dos medos, da glória. Agora, existem os parasitas do coração. São os sentimentos gerados pelos parasitas da mente: rancor, ódio, inveja, amargura, obsessão, desejos enfriados, orgulho. Aquilo que o meu coração está contaminado, eu preciso jogar fora. A Bíblia fala para você fazer isso. Longe de vós. Se desprende disso. Longe disso. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. Vai se soltando essas coisas que o diabo está colocando em você. Vai se soltando esses parasitas que a sua história gerou, que outra pessoa fez e arrancou. O ator, meu irmão, isso destrói a igreja, destrói a tua casa, destrói a tua vida. É parasita, joga fora. Agora, tem parasitas da cultura. Parasita é algo que vem do externo. É por isso que a gente precisa se renovar a mente o tempo todo, porque a cultura, o mundo está tentando jogar parasitas na nossa vida, que é deles. Capitalismo. Paulo falou que era lucro, agora é perda. Eu não ligo mais para isso. E o mundo fala para você comprar, consumir, ter, fazer, conquistar, alcançar o sucesso e aquilo pequeno em você. E se você não se libertar disso, você não vive o que Deus fez para você viver. Você perde a sua família, você perde a bênção, você se torna desobediente, você não busca Deus como deveria, porque você está cheio de parasita do mundo: o capitalismo, o materialismo, o consumismo, o hedonismo, que é a cultura do prazer. Fica voltado só para o meu vento. Só penso em prazer. Meu Deus, meu irmão, não sou eu que tenho que chegar aqui e ficar dizendo para você o que vai fazer. Renova a tua mente, renova o teu coração, e não deixa que a cultura do mundo mate a tua vida espiritual. Se renova. Que animal fantástico a serpente. Ela está sempre trocando a sua pele, sempre renovando, porque ela está sempre se libertando dos parasitas que se preguiçam na vida dela. Mas nós temos uma segunda lição, mas antes disso eu queria te responder uma coisa que faltou. Como eu faço isso, pastor? Como eu renovo? Como eu me desapego? E eu trabalho. O primeiro passo é esse: você precisa se desapegar. A serpente, um dia ela dorme, outro dia ela acorda. Cadê minha pele? Caiu. É um processo biológico que conta com a participação dela. Ela se movimenta para que ele solte dela. Então, primeira coisa, pede para Deus trazer ao teu coração desapego. Amém? Amém. Deixa eu me desapegar. Segundo, renúncia. Soltou? Não está mais no coração? Então rasga. Isso não significa nada. Eu não quero, joga fora. Estou falando de estado. Quando tudo aquilo está no teu lugar, o lugar é mesmo. Primeiro, desapego. Segundo, renúncia. Aquilo tem que sair da sua vida. Eu vou repetir. Os parasitas precisam sair da tua vida, da tua prática, do teu coração, da tua prática. Segunda lição que nós aprendemos com a serpente é que esse animal radar ambulante, ou seja, viver em alerta. Segunda lição da gente é esse. O que Jesus falou: vocês precisam ser como a serpente, vocês precisam viver em alerta. Como ela faz isso? Através dos seus sentidos. E meus irmãos, é maravilhoso observar a serpente na sua biologia. Quer ver só? Você nunca vai ver uma cobra de olhos fechados, e você nunca vai ver uma serpente de olhos abertos. Pastor, não entendi mais nada. Porque os olhos dela estão constantemente fechados, porque as pálpebras dela são escamas transparentes que não se abrem.
Ele está o tempo todo de olhos fechados e ao mesmo tempo de olhos abertos. Por isso, quando a serpente ela está em repouso absoluto dela, que seria para nós dormir, ela ainda está atenta, porque os seus olhos estão fechados, mas ao mesmo tempo abertos, e qualquer movimento ela detecta. Ainda quando ela está em repouso, então acorda de uma certa forma, ela nunca dorme. E a maioria das espécies, elas têm um sensor infravermelho que permite com que elas detectem o calor do que está à sua volta, a temperatura do que está à sua volta. A cobra, ela não enxerga como a gente. Que algo bonito, que lindo. Mas o que ela está vendo o tempo todo é a temperatura do ambiente. O tempo todo. Avaliando o que está próximo e o que está longe. Mas qual é a temperatura do que está acontecendo? Eliseu era assim. E ele disse ao Senhor, em 2 Reis 6,17: Senhor, abre os olhos do meu ajudante, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu era o homem que conseguia ver o espiritual. O servo dele não. E eles estavam lá cercados pelo povo inimigo, comendo. Por que Eliseu não estava comendo? Porque Eliseu conseguia enxergar. Ele falou: Senhor, abre os olhos, e quando abriu, ele viu a proteção de Deus ao redor. Por isso que Paulo diz: eu fixo os olhos naquilo que não se vê. Eu vejo além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Jesus diz para mim, para você: você precisa ser como a serpente, ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Mas tem outro sentido dela que torna esse animal um animal sem intelecto, que é a sua audição. Elas não têm orelhas externas, então a audição delas não consegue detectar melodias, não consegue perceber a beleza dos sons, mas elas percebem o tempo todo vibrações. Para quem entende um pouco, sabe o poder da vibração. Ela não escuta melodias e diz que sou feio ou que sou lindo, mas ela percebe o brilho pela vibração do ambiente. Eterno. E ela sabe se o brilho está perto ou longe, se aquelas vibrações é algo que ameaça ela ou não. Nós sabemos, não sei se você sabe, mas o olfato do corpo é pela língua. E elas têm um órgão chamado órgão de Jacobson, que é na boca. Coloca a sua língua para fora. A sua língua capta as moléculas de odores. Como funciona os seres humanos? Sentimos o cheiro por causa das moléculas. Ela então traz aquilo, aquelas moléculas são enviadas para esse órgão de Jacobson. E ali nesse órgão, o organismo da cobra examina cada molécula. Então a cobra nunca vai, você nunca vai ver uma cobra que você não vai, cheiro gostoso, nossa, que fedor. Se uma cobra fosse um ser humano, ela falaria: que cheiro é esse? Descobriria cheiro. Não é? Que fedor! Ai, que gostoso! Que cheiro é esse? Os sentidos dela são voltados para que ela seja o animal mais astuto da natureza. Seus olhos, sua audição, seu paladar era o radar vivo, o tempo todo conectado, o tempo todo atenta, o tempo todo vigiando. Você lembra que Jesus disse para os discípulos:
vigiaram. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. Jesus estava em alerta. Os discípulos estavam dormindo. Então Jesus fala: vocês precisam ser como serpente. Eu vou mandar vocês para uma batalha. Vocês não vão poder descansar como se a vida fosse ganhar dinheiro para curtir. A igreja é um povo em alerta. E aí o que nós vamos pedir ao Senhor, meu querido, é o que a serpente é. Senhor, não deixe meus olhos ficarem se desdobrando com roupa, com brinco, com carro, com isso e com aquilo. Senhor, fecha os meus olhos com essas coisas. A mulher que se olha na frente do espelho e fala: ai, eu estou linda, eu estou com a roupa da moda, eu estou com o colar da moda, eu estou com o relógio da moda, e agora eu vou para a igreja para arrasar. Isso é fútil. Qual é a mulher que se avalia e fala: Deus, que mulher eu sou? Eu estou edificando meu lar, eu estou educando meus filhos, Senhor, vai a graça. E no dia formosura não vale a pena que se vê. Precisa olhar além do que os olhos enxergam. É por isso que a mulher não tem que ficar querer ser bonita para que os outros a admirem. A beleza da mulher está no seu caráter, no seu temperamento, sua postura, assim como é a beleza do homem. Jesus podia ter, meu querido, o que ele quisesse nesse mundo, mas renunciou todo o ouro, toda a prata, porque isso confunde, isso ofusca os olhos, e aí você começa a se sentir um cara, uma mulher, uma pessoa de sucesso, e isso não é sucesso nem aqui nem na China para Deus. Você olha para as coisas como Deus olha. E eu vi: Senhor, ajuda o físico, o ambiente, meu amor, me faz sentir as vibrações, ó Deus, espirituais. Me ajuda a ter capacidade de dizer o que está acontecendo à minha volta, assim como o paladar da serpente, o olfato, perdão. O que está acontecendo? Essa semana uma pessoa me ligou: pastor, aconteceu isso e isso, tinha acabado de fazer mensagem. Foi a primeira coisa: nossa luta é contra principados e potestades, não contra seres humanos. Amém? Amém. Falei isso para ele. O que eu ajudei ele a fazer? Fecha os olhos, não olha para pessoas. Esquece as palavras. O que está acontecendo? O inimigo está me atacando. Você se transparente. Alguém fez algo para você. Alguma coisa aconteceu. É o inimigo. É Deus que protegiu. O que a palavra de Deus diz? Tudo coopera para ele. Feche os olhos. O que está acontecendo na minha volta? É pelo medo? Não. Deus está comigo. É o inimigo da cana, então eu preciso orar. Eu não vou ter raiva dessa pessoa. Eu não vou ter medo do meu estado bancário. Não. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Minha vida está assim. Para de ser lógica. Para de ser focado no que se vê. Às vezes, para vermos, precisamos fechar os olhos. Para escutarmos, precisamos ficar em silêncio. E só assim nós vamos conseguir perceber o que é isso que está acontecendo. Por que hoje eu estou desse jeito? Por que eu estou endoidado? Por que eu não consigo me libertar desse lugar? O que está acontecendo? Bacuque subiu numa torre e falou: não sai daqui todos quando eles estão. Senão a gente perde a guerra. A gente mata pessoas. A gente divide a igreja. A gente afeta a família. Porque a gente só lida com o que vê. A gente precisa estar sempre em alerta. Pastor, como que eu faço isso? Eu queria convidar você a ver sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Ele lhes respondeu: a vocês, os discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, os outros, não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, para que vendo eles não, porque vendo eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem têm. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou como? Insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e eles fecharam seus olhos. Se eles não tivessem feito isso, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pastor, como que eu consigo ter essa capacidade sensorial da serpente? Como que eu consigo viver em alerta? Jesus está falando que esse povo, Israel, viam, mas não perceberam, ouviram, mas não entendiam. Por quê? A resposta está lá no versículo 15. Pois o povo se tornou o quê? Sensível de coração. Você pedir a Deus sensibilidade. Pai, instaura a minha sensibilidade espiritual. Estou duro de coração. Só penso nas coisas dessa terra, Senhor. Só estou feliz quando eu estou com dinheiro, Deus. Quando as coisas são do meu jeito, Deus me dá sensibilidade ao Espírito Santo. Senhor, me dá sensibilidade espiritual, Pai. Meu coração está endurecido. Eu não escuto a tua voz, eu não sinto o Espírito Santo. Eu leio a palavra e meu coração queima. Eu vou para a igreja, escuto a mensagem e eu nem lembro o que foi pregado depois, Pai. Me dá sensibilidade. O coração do povo ficou insensível, por isso eles não conseguiram enxergar, nem entender. Segundo lugar, você precisa querer isso. Sabe o que o povo fez porque ele se tornou sensível? Ouviu que dá vontade. Você veio essa noite para ouvir algo que vai transformar a sua vida? Ou você veio porque é uma igreja e você precisa ir para uma? Quantas vezes eu tenho falado isso, igreja? A cada culto eu sempre falo: Deus, eu não quero estar aqui porque eu sou pastor, eu não quero estar aqui porque eu recebo para isso, eu não sou digno de pregar nesse povo, eu não sou digno do ministério que eu tenho, eu não vou me deixar enganar. Cada elogio, cada coisa, meu coração, eu quero perceber o meu coração, eu quero ouvir a mensagem que eu prego, eu preciso vir para a igreja, abrir a Bíblia e falar: Deus, eu quero essa palavra, eu estou indo para aquela igreja porque eu quero a palavra que vai transformar a minha vida. É a palavra de Deus, é eficaz. Eu quero essa palavra. Eu abro meu coração nessa palavra. Porque a Bíblia diz, meu filho, que esse povo de má vontade ouve e fecha seus olhos. Eles não querem ver as pessoas morrendo do lado, não querem se incomodar, não querem olhar para os seus próprios corações, para as suas próprias mentes e falar: está errado. Não querem, fecha os olhos para Deus, fecha os olhos para a palavra. Não quero ver, eu quero viver certo, porque é bom. Bom viver certo. Porque eu vivo bem. Continuo com os meus parasitas. Continuo nos meus sonhos que já deveriam ser perdas. E eu vivo bem. Querem enxergar. Tampam o sol, fingem
que acreditam que estão na sombra. Você precisa querer ouvir uma missão de Deus que possa. O salmista falou isso. O salmista diz: sonda-se. Sonda, conhece o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia, me mostra, Senhor, que eu vi, Pai. Eu não consigo entender algumas coisas, Pai, tem alguma coisa errada na minha vida, me mostra. Qual é a solução? Me mostra. Senhor, essa guerra espiritual, me mostra na Bíblia. Abre os ouvidos, peça a Deus, meu irmão, para ser como serpente. Você tem que querer. Então peça sensibilidade. Queira, meu querido, de verdade. Agora você precisa contribuir. Como, pastor? Abre seus olhos. Começa a Deus. Deus falava com você. Deus confrontava você. Deus mostrava. Você vai pedir para Deus algumas coisas, Ele vai mostrar para você, Senhor, eu quero ver. O que para os outros é acaso, não, é a resposta de Deus, Ele me mostrou. Meus irmãos, isso existe. Então vemos que nos tornamos duros de coração. Não, Deus só fala assim, Deus não pode ser do jeito, para com isso, meu irmão. Não é verdade. O meu Deus está acima de tudo, de todos, Ele habita. Ele me ensina. Eu preciso ouvir. Eu preciso vê-lo. Eu preciso entendê-lo. São 7 características da serpente. Não vou conseguir dar todas hoje. Vou parar por aqui. Mas eu quero terminar, eu queria dizer uma coisa. O inimigo é assim. Quando ele olha para você, ele percebe a sua temperatura. Se você está frio ou se você está quente. Se você está quente, você ameaça para ele. Mas quando ele olha para você, ele frieza. Ele ignora você. Porque você já é coadjuvante do inferno. Pastor, é pesado, isso é verdade. Deus nos chamou para sermos luz. Que luz elétrica? Luz fria? Não. A luz que Deus chamou a gente para ser fogo. Tocha iluminando. O inimigo é astuto. Ele percebe você. Sabe? Que ele não pode ver sua mente, mas ele percebe as suas vibrações. Ele sabe onde está o seu coração. Você emite vibrações. Para onde você olha, o que você fala, os relacionamentos que você mantém, o que te frustra. Está o tempo todo te rodeando, pegando as vibrações. Quando ele percebe vibração de oração, quando ele percebe vibração de louvor verdadeiro, quando ele começa a ver que da igreja está vindo vibração de ameaça para o reino dele, ele se levanta para atacar a igreja. A questão é, ele está percebendo, nós estamos percebendo ali. Estão percebendo que ele está se levantando para atacar a nossa vida. Estão percebendo que o inimigo está se levantando para destruir a gente. O tempo todo. Percebendo o que está acontecendo. Esse crente está vivendo. Estou sentindo. Esse crente está ouvindo a mensagem, Deus está tocando o coração dele. A gente tem que tirar isso aí da igreja. A gente tem que tirar isso. O que a gente vai usar? O que a gente vai fazer? Manda alguém pisar no calo dele, porque ele é fraco naquela área. Manda alguém tentar ele. Vai lá e ataca, porque eu estou sentindo vibração. Eu estou percebendo que ele está querendo avivar. Eu estou percebendo que ele está querendo vir para Deus. Ataca! É assim que o diabo faz. Vamos contra-atacar a igreja. Voltar para Deus e falar: Senhor,
Eu quero contra-atacar. Eu quero sentir. Eu quero terminar, na verdade, já aprender a questão do inimigo. Falar que uma outra característica impressionante da serpente é que ela é uma predadora, mas só que Deus nos chamou para sermos predadores. O que a gente aprende com a serpente é ser predador. E elas são predadoras por excelência. Cautelosas, silenciosas, e começam pela cabeça. Ela foca sobre o de hoje. A Ju contando comigo, pastor, você coloca o animal. Você acha que ela sai correndo atrás, você vai correr o animal? Ela falou assim, pastor, ela fica sonhando. Muito tempo sonhando. Quando o animal da bobeira, ela não ataca, ela se posiciona no lugar alto. E ela continua olhando. Quando o animal da bobeira, ela envolve o animal e começa a se matar. Pressionar o animal. Quando ela sente que ele está morto ou desacordado, então ela começa a pôr a cabeça. O inimigo está olhando para você. A Bíblia diz que ele é igual um leão ao derredor. Ele está olhando para você, está olhando para mim, está olhando para o pastor Guilherme, está olhando para cada um de nós aqui. Só observando. Quando a gente está bem, ele se posiciona, ele entra na igreja, ele entra na sua casa, ele se posiciona. E quando você dá a bobeira de novo, ele começa a te envolver. É a novela com aquele enredo que você não consegue se libertar, colocando moralidade sensual no seu coração, destruindo a família, colocando adultério, e ele vai te envolvendo, e ele vai te pressionando. Coloca alguém no serviço para te seduzir, coloca alguém lá e conversa só com uma amizade, vai te envolver, coloca oportunidades de ganho fácil, coloca propostas que vão te envolver. E quando você vê, você já está tão envolvido naquilo que você começa a ficar insensível. Então ele começa a manipular você. O que Paulo disse, mas o que receio quer evitar é que assim como a serpente seduziu ela com astúcia, as vossas mentes sejam corrompidas e separadas da sincera e pura devoção a quem, igreja? Deus! O diabo te fita, o diabo se posiciona, o diabo te envolve e faz a sua cabeça e começa a te punir. A serpente não engole pela cauda, nem pelas pernas, é pela cabeça. E eu me pergunto, o diabo já está olhando para você, mas o diabo já não está envolvendo você. O diabo já não está com suas mandíbulas na sua mente, fazendo você ser insensível, não acreditar que as coisas são como a Bíblia mostra, corrompe, separado. Às vezes, não é todas as áreas, eu não estou falando aqui de coisa suja, ele começa, às vezes, por uma área. Ah, pastor, eu estou 99% bom, mas é naquele que você está dando brecha. Agora, Deus falou para sermos como a serpente. Se o diabo é astuto para ganhar, nós também precisamos. É uma guerra espiritual. Seja qual for a luta sua, é uma guerra espiritual. Você já aprendeu que tem que ser sagaz na hora que você precisa acreditar é que você em Cristo é um predador. Pastor,
pastor, me explica melhor. Vou explicar para você. Jesus disse para Pedro, em Mateus 16, 18, o seguinte: de repente te afirmado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma verdade. Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: mas eu digo a você, Pedro, que você, Pedro, e sobre esta pedra, essa verdade que você falou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você analisa o contexto, Jesus está dizendo que a igreja é predadora. A igreja está olhando para onde? Para o inferno. Porque a igreja, ela se prepara para ir até as portas do inferno e resgatar, tirar de lá aqueles que Deus separou. Como nós fazemos isso? Com astúcia. Viu, quer aceitar Jesus? Não quer? Azar o seu, vai para o inferno. Olha, meu irmão, é o seguinte: Jesus está voltando, hein? Astúcia. Ora, observa, envolve, ganha amizade. Jesus, antes de encher os discípulos do Espírito Santo, andou 3 anos envolvendo eles, caminhando, lapidando. Jesus fez isso. Crente, igreja, ora. E cada um de nós miramos naquele que Deus colocou no nosso coração, e nós nos envolvemos de oração, de amor, de amizade, de perdão, e nós envolvemos essa pessoa, e nós vamos então levar a verdade na sua mente, porque através da transformação da mente vem a metamorfose. Agora, o diabo é sábio. O que vocês são? Ovelhas. Isso mesmo. Quietinha, do aprisco. Quem pode dizer do aprisco é o pastor. Ele é o cara do cajado. Você não se mete, não. Você é ovelha. Ovelha não caça ninguém. Ovelha é só caçada. Aí fica a igreja reclusa. Vamos nos santificar, vamos cantar, louvar a Deus e nos manter puros. O pastor tem o ministério dele, a gente está orando, a gente está pedindo, Deus vai trazer as pessoas, porque a gente é ovelha. Você é ovelha. E você é o milagre espiritual de Deus, e por isso sabe por quê, meu filho? Porque Deus olhou para você e falou: você é ovelha, mas você vai lá no meio dos lobos e vai transformar o lobo em ovelha. Você é predador, não é o lobo, é você, e o meu poder é em você. Então vá, mas seja você. Você é ovelha. Venha de novo, agindo como serpente. Pastor Timóteo talvez tivesse problemas. Com quem ele era? Paulo, algumas vezes escreveu para ele. E numa dessas vezes, Paulo diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outra hora Paulo fala: Timóteo, eu me lembro da sua fé não fingida, que habitou em sua avó e também sua mãe. Timóteo, eu lembro da imposição de mãos e do dom foi transmitido. Timóteo, ordena esse povo, Timóteo. Você é pastor, Timóteo. Você é pregador, Timóteo. Você é líder, meu irmão. Eu vim aqui essa noite dizer para você não ter medo do mundo, pois o mundo é nosso alvo. Deus nos enviou no meio das trevas como luzeiro, no meio de lobos como ovelha, nesse mundo como sal, para fazermos diferença. Não é para ter medo, é para encarar. Você sabe de uma verdade? A serpente, ela olha para o animal e fala: é grande demais. Ela sabe a mandíbula.
E quando você vê o animal em proporção à serpente, você fala, ela é louca. Não. Ela tem paciência. Uma mandíbula que se adapta à presa. Como alguns pensavam que era deslocada, não. Uma peça única. Só que é quadrada, se desloca. Toma o cano. E os dentes dela são virados para dentro, porque uma vez mordida ela não vai largar mais. A não ser que seja só para fazer danos para dentro. E ela espera o momento de novo de fazer isso. Que animal! Sabe o que Deus disse? Jesus disse para os discípulos em Marcos 13, 11 o seguinte: sempre que vocês forem presos e levados ao julgamento, ou seja, diante de juiz, magistrado, sinédrio, não fiquem com medo ou preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Amém, igreja? Não é você. Eu não tenho que ter medo de falar de Jesus para rico. Eu não tenho que ter medo de falar de Jesus para mendigo. Eu não tenho que ter medo de falar de Jesus para ninguém, porque o poder não é meu, o poder é de Deus. Ninguém é tão grande e nem tão mal que não possa vir para Cristo através da nossa vida. Amém? Então não tenha medo de ninguém. Vá e ganhe pessoas para Jesus. Ganhe almas para Cristo. Olhe para elas. Peça sabedoria para atacar o momento certo. Envolva e comece pelas verdades na mente. É assim que se ganha. Ganha do dia para a noite. É um processo. É assim que a gente ganha os nossos filhos para Jesus. Não é só trazer a igreja. É mirando, é envolvendo, é fazer na cabeça. É assim que nós ganhamos as nossas batalhas. O diabo tem que ganhar assim. E é assim que nós vamos ganhar também. Amém? Amém. Quantas pessoas você já trouxe a Cristo? Jesus está brincando. Quantas pessoas você já conquistou com Jesus? Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas não esqueçam que vocês são milagre em mim, porque vocês se tornaram em Cristo ovelhas predadoras. Ovelhas que vão no meio dos predadores e vão transformar predadores em ovelhas. Isso é fantástico. Agora, o que nós precisamos, queridos? Sermos simples como a pomba, prudentes como a serpente. Semana que vem a gente continua essa mensagem. Nós vamos continuar observando esse animal fantástico que é a serpente. Mas eu espero e peço a Deus que o que você ouviu essa noite não saia do seu coração. E que esse pouquinho da serpente você clame a Deus, porque se você tiver isso, você vai sair ganhando muitas áreas. A sua vida, a sua família e no mundo. Amém? Você quer ver? Vamos orar ao Senhor.